bem, meus irmãos? Bom dia para todos. Bom dia. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta manhã. É um prazer muito grande, né, estar voltando aqui na Cristo. E hoje nós temos esse tema, dependência. Para quem percorre, né, o nosso movimento espírita, vê que esse tema, né, é muito pouco falado. E uma das, né, posições aí que a gente ouve sempre é porque é um assunto que não está no nosso Pentateuco espírita, né, nas nossas obras básicas espíritas, e mesmo porque, né, Kardec ele não tinha um tempo, né, extenso para ele falar sobre tudo, e nem é também a sua proposta, né? Ele nunca quis encerrar, né, e nem ser o grande sabichão aí de todos os temas, né? Ele não tem essa proposta. Mas é um tema que a gente vai ver variados assuntos, né, que estão na nossa codificação, né, ligados ao tema, e vários espíritos subsidiários, né, espíritos que também colaboram com a doutrina espírita, que falam propriamente sobre as dependências. O que nós sempre, né, falamos para a casa espírita e que nós precisamos meditar é o que vem a ser, primeiramente, a dependência. Podemos todos nós aqui estarmos dependentes de alguém ou de alguma coisa ou de alguma substância e nem, né, tomarmos conhecimento disso. A gente pode até desencarnar, né, aí quando chegar do outro lado, eu era dependente de alguma coisa e eu nem sabia. Então, o que hoje a ciência moderna, ela então conceitua para nós? Ela informa para nós que dependência é a necessidade de estar subordinado a outrem. Domínio, possessão, que é um termo que a gente não usa muito na doutrina espírita, pertença e consumo contínuo. Então, olha como é um conceito, né, abrangente. Podemos estar subordinados, né, a uma pessoa, a uma substância propriamente. Podemos, né, nos sentir até dominados, né, que também não é muito, né? É um conceito espírita. Possessão, a gente sabe, né, de que não existe propriamente. E pertença, né? Pertencer a outra pessoa, será que isso existe? E esse consumo contínuo. Então, qual é a dependência que é mais comentada pela mídia? Dependência química. Será que nós temos ela? E aí a gente pode falar, né, dependência química é nós dependermos de drogas lícitas. Pode ser? Pode, né? Álcool, principalmente, cigarro e drogas ilícitas, como crack, maconha, cocaína. Né? Aí muitos falam assim, né? Falam errado o nome, né? Ah, aquela droga êxtase. Não, êxtase não é droga, né? Êxtase é um tema espírita que a gente estuda no livro dos Espíritos, né? O termo é mais enrolado para a gente falar, né? Êxtase, né? É a droga. E essas são as drogas ilícitas, né? Que muitos companheiros, eles têm essa dependência. Aí, quantas vezes a gente ouve assim, né? Aquela pessoa que não tem conhecimento fala assim, ah, eu bebo todo sábado. Eu não sou dependente. Ah, eu fumo cigarro toda sexta-feira. Eu não sou dependente. E aí vem a ciência moderna, né, afirmar que o vício pode ser justamente esse aí. Todo sábado, toda sexta-feira. E quantas vezes a gente acha que o vício tem que ser permanente, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou como gostam, né, os críticos, né? A semana começa domingo, né? Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e por aí vai. Muita gente ainda acha que vício é isso. Não, vício eu tenho que utilizar a substância todo dia. E isso era um grande conceito antigo, né, da própria ciência. A ciência moderna diz que não. Você pode fumar toda sexta-feira. Isso é uma dependência química. Você pode beber todo sábado. Isso é uma dependência química.
Então é hora da gente pensar, né? Ih, eu achava, né? E agora caiu por terra esse conceito. E aí aquele às vezes, ih, eu só bebi um pouquinho. Mas esse pouquinho já é considerado dependência química se tiver, né, uma certa habitualidade, né, uma certa, né, frequência. Mas aí lembrando, pode ser uma vez na semana. Se for uma vez na semana sempre, isso é um vício. A ciência, primeiramente, e nós espíritas temos que ouvir também a ciência, diz que a dependência química, primeiramente, ela é de ordem genética. Então a gente pode falar, o máximo, né, que a gente sabe é o quê? É 100%. Será que 100%, né, então, ou seja, todos os casos de dependência química é de ordem genética? Não. Mas existe essa parcela. Não é porque a gente é espírito e fala, então ele não tem mais a genética. Não. A genética existe e ela atrapalha muito em muitos casos. Então, primeiramente, é por uma causa genética, né? Existe uma disfunção cerebral. Então, para quem gosta, né, ainda de usar aqueles termos, né? E olha lá o bebum. Quantas vezes, né? Nós já usamos isso, né? Olha lá o bêbado, olha lá, e que mulher bêbada, né? A gente trata assim como se fosse um lixo. E essa pessoa pode estar doente, né? Pode estar sofrendo uma disfunção cerebral. E aí, se nós somos espíritas, né? Aí, né? Nós temos que atuar cada vez mais de forma melhor. Então, nós temos que tratar esses companheiros, né? Para que eles possam melhorar. A busca pelo prazer imediata que a droga proporciona. Então, quando tem essa disfunção cerebral, existe essa necessidade, entre aspas, da busca do prazer imediato. Que a pessoa acha, e é mesmo, né, a droga, ela vai gerar rapidamente uma sensação de prazer imediato. Só que a gente já sabe que é um prazer o quê? Efêmero, material, que vai passar, né? Não vai nos dar aquela felicidade, né, que a gente tanto busca. É só aquele prazer de momento. E a gente sabe o quê? Tudo isso mediante o sistema de recompensa do cérebro. Então a gente tem a necessidade, a gente quer sentir o prazer rapidamente, e isso tudo é nível cerebral. Não é só mediante, né, a nossa vontade espiritual. Por quê? Quando nós estamos aqui no corpo, a gente está vivendo com todos esses órgãos. Então não é só a vontade só do espírito, né? Mas o espírito está atuando por um cérebro mediante o nosso nível espiritual. Então o cérebro é tipo uma máquina. Então, fora o nosso espírito, a gente está vivendo com órgãos físicos, né? Que tem toda uma composição, toda uma ordem para funcionar. E aí começa o nosso problema, né? A gente fica nessa recompensa, né? A gente tem a necessidade, a gente quer rapidamente a recompensa cerebral, a gente quer sentir o prazer imediato, e aí a fuga para as drogas e para as substâncias é muito rápida, né? E também muito forte. Até hoje a ciência diz o quê? Todo mundo que tem dependência química não se cura. Se a gente ouviu alguém falar, né? Aí que se curou, né? E eu me curei na casa espírita de dependência química. Infelizmente, isso é uma mentira. Né? Ele não se curou. Ele pode ter estabilizado a dependência química. E aí, o que muda? Quando nós falamos em cura, porque a causa, né, normalmente foi o quê? Extinguida, seria isso, né? Dissolveu a causa, a pessoa se curou, tranquilo. Quando é uma estabilização, a gente estabiliza a doença, normalmente não só com a parte medicamentosa, né? Mas também com terapias emocionais, com a terapia espiritual, ou seja, né, passe, a água frutificada, de repente aí uma cirurgia espiritual, desobsessão, por aí vai, né? Dependendo aí do caso, a gente vai conseguir estabilizar. E aí por isso que a gente sempre ouve, né? Nos grupos principalmente aí lá de AA, NA. Depois que tem essa estabilização, o dependente, infelizmente, ele tem que evitar lugares onde tem a bebida, onde tem cigarro, drogas ilícitas. Por quê?
Porque ele tem, vamos dizer assim, né, entre aspas, já tipo de um imã, né? Que nós aprendemos na doutrina espírita como inclinação. Então, se ele estivesse num local desse tipo, ele tem uma chance enorme dele voltar a usar. Né? E aí é complicado. Então, por um bom tempo, infelizmente, ele vai precisar evitar lugares onde tenha, né, essas drogas lícitas e também ilícitas. Né? É uma doença que, infelizmente, a gente vai ter que atuar, né, com esse mecanismo de evitação. Né? Evitar algumas pessoas, evitar lugares, porque senão tem um risco muito grande de você voltar a usar. Mas então a gente está vendo que essa dependência química existe porque existe o quê? Uma busca pelo prazer. O que nos pode gerar prazer fora as drogas? Alguém sabe? Sexo. Comida. Chocolate. Casa espírita pode também gerar prazer? Pode. Palestra espírita pode gerar prazer? Tomar um passe? Ler um bom livro? Então são tantas coisas, né, que a gente pode, né, buscar o prazer, realizar o prazer, mas há uma fuga enorme para as drogas. Né? As lícitas e as ilícitas. Então é hora da gente começar a ver que essa transformação não vai ser fácil. A pessoa que está com uma dependência química sofre de uma síndrome amotivacional. Ela não está motivada. Então ela buscou a droga para tentar, coitada, né? É um termo chato esse, né? Entre aspas, para ela se motivar. E aí acaba que pode até dar. Algumas drogas podem dar até uma certa energia e depois a pessoa, né? Como a flor, né? Depois ela murcha de novo. Então não é o caminho mais indicado para a gente, né, sentir então prazer. Se qualquer um de nós não cuida da sua dependência química, pode criar o quê? Uma depressão. Tem muitos que vão falar assim, poxa, da onde é que veio a minha depressão? E aí, às vezes, aí não percebe que tem uma dependência química. E aí, se eu não cuido da minha depressão, o que eu posso ainda criar? Uma psicose, né? Aquela antiga loucura, né? De que nós não falávamos, né? A gente usava um termo, agora a gente fala de psicose. Então, tudo aquilo que a gente passa na vida, a gente precisa tratar. E aí, quando a gente não trata, né? Não quero ir no médico, não. Não quero fazer terapia, não. Não quero tomar passe na casa espírita, não. Gente, passe é uma técnica maravilhosa. O que nós sempre, né, falamos é o quê? Muita gente criou hábito de tomar passe. Aí não serve, né? Todo dia eu tenho que tomar passe. Não. Mas se eu estou doente, né, eu já sei propriamente da minha doença, é ótimo tomar passe. É isso aí que nós temos que pensar. Mas se eu estou bem, né, e não tem nenhuma doença propriamente, ou não sei, né, eu não vou ficar cansando os médicos à toa. Né? Porque passe a gente está o quê? Despendendo energia. É só isso. Mas se eu estou na dependência química, maravilha, né? Eu vou mais utilizar a técnica do passe para que eu possa sair disso. Aí quando a gente está no caminho da transformação, né? Imagina, a gente aceitou o tratamento, buscamos o médico, buscamos o terapeuta, buscamos a casa espírita, ou buscamos a igreja, né? A gente vai achar que está pior. Por quê? Quando nós começamos a evitar a droga, né, o uso dela, vai vir aquela crise horrível da abstinência. Isso é uma praga, né? Então, você está naquele hábito, imagina, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Outro dia eu vi um jovem, gente, ele começou muito cedo a utilizar a droga. 8 anos de uso. Filho de uma médio espírita. E ele falou assim, eu não sei por que eu entrei nisso. Aí eu perguntei para ele, você tem uma vida vazia? Aí ele falou assim, de horas vazias? Eu falei, não.
Aí ficou em silêncio e daqui a pouco ele falou assim: mas eu tenho uma vida vazia de sentido. Minha vida não serve para nada. Poucos dias. Então é hora da gente repensar a nossa vida. Então imagina alguém que vem habituado, todo dia fumando, né? Todo dia utilizando uma droga, todo dia bebendo, imagina. Aí um belo dia, parei. Vai ser horrível, né? Porque o quê? É sair de um hábito negativo, é vencer o vício, né? É começar, né, a curar uma dependência. Então nós vamos, né, sentir essa abstinência que a ciência chama de efeito rebote, e é quase certo sentirmos desânimo. Então é nessa hora que a gente tem que vir arrastado para a casa espírita, arrastado para o médico. A gente tem que, né, mesmo, né, o corpo pesando, a gente não querendo, de repente, nós precisamos forçar. Mas os companheiros, às vezes, encerram, é o tema aí, dependência é dependência química. E aí a ciência hoje fala de uma dependência emocional. Será que nós temos dependência emocional? Talvez, né, a gente não vai afirmar, mas talvez os casos são muito maiores do que o de dependência química. E a pessoa nem sabe, né? Mas como é que se dá essa dependência emocional? A ciência frisa assim, ó, é um tipo de patologia, ou seja, uma doença, né, emocional e de relacionamento, alteradora de humor. Aí a gente cai até no nosso achismo, né? Imagina, a gente está convivendo com uma pessoa e essa pessoa todo dia, né, nos abraça, sorri, né, está sempre conversando com a gente. Um belo dia, né, ela, né, que é, né, vamos dizer assim, aí, de que é um ser humano como o outro, não está num dia bom, né? E aí ela não está dessa forma, ela não está alegre, ela não está sorridente, blá, blá, blá. Aí a gente o que faz? De vez de conversar, né, com essa pessoa, a gente já fica o quê? Para baixo. Ih, ela não gosta mais de mim, né? O que eu fiz para ela, né? E aí, se ela está mostrando já uma alteração também no humor, nós também começamos a alterar o nosso humor, porque naquele dia a pessoa, ela não está sorridente para a gente, ela não está abraçando, ela não está conversando como antes. Só que a gente esquece que nós somos espíritos. Pensamos, sentimos e atuamos. Então, se eu tenho alguma questão comigo, né, mediante o próximo, qual seria a grande saída? De dialogar. Né? Perguntar para a pessoa, fulano, o que houve? Né? O que aconteceu? A gente não tem essa habilidade, né? Ou não tem essa facilidade. Poucos têm, né, aqui na Terra. E aí a gente, de repente, já iria curar, né, um mal que a gente não criou. Ou até pelo nosso achismo. Às vezes a pessoa não está bem naquele dia, né? Não é nada contra a gente. E aí a gente, né, começa a demonstrar carência emocional. Todo dependente emocional, ele é carente emocional? Quase sempre, né? Então, olha como nós estamos doentes e não percebemos, ou não queremos perceber, como dizia Jung, né? Ou a gente não percebe, ou não quer perceber. Olha só, mais um dado. Vivem em função da própria relação. Não restam energias para outros compromissos. Alguém vive aqui em função de alguma relação? Ah, eu vivo por causa do meu pai. Eu vivo por causa da minha esposa. Eu vivo por causa do meu filho. Eu vivo por causa do dirigente aqui da casa espírita. Cada um vai ter a sua, né, relação. Aí a gente vê o quê? Aquelas relações a gente chama, né, chiclete, conhece? Gruda, grudenta, né? O Divaldo lamenta sempre, é tanta gente atrás de mim, mas não é por aquilo que eu falo, seria ótimo, né? É por causa de mim mesmo. Aí ele fala, eu não sou nada, né? É claro que ele sabe que ele tem um valor, né?
esse nada que ele fala é porque a pessoa quer grudar nele. Vocês viram agora, né, aí na última reportagem, né, quando ele chega naquele Citibank Hall, a menina passa mal, gente, você viu? Ela chora, ela se treme toda, olha só. Ele não quer isso. Mas essa é a nossa dependência. Né? A gente escolhe, né, a gente elege alguém e se torna dependente. Aí quando a pessoa morre, gente, porque morte física existe, né? Tem muito espírito aí que fala que não, morte física existe, né? O corpo acaba. Então aí quando a pessoa morre, aí a pessoa faz o quê? Entra no desespero. Porque ela era grudada, né? Aí como diz aí o pessoal, né? Ah, é a minha metade da laranja, né? Assim? A alma gêmea é a tampa da panela. Aí tem alguém que fala assim, mas eu nem gosto de laranja, né? Como é que é isso? Né? Por quê? Porque não existe essa outra metade, né? Para completar o nosso ser. Existem almas afins, nós temos afinidades. Mas não para aliviar, imagina, a Nelma veio aqui me completar. Não, isso não existe. Né? A gente pode ter afinidade, né? Nós sermos amigos, nós temos carinho pelo outro, mas o outro vir completar a nossa vida, isso não existe. Mas tem gente que tem ainda essa crença, né? Ah, se meu filho morreu, eu me mato. Olha só. Então, quando a gente começa esse estudo espírita, nós temos que começar a revisar tudo isso. Porque senão a gente vai continuar, né, estagnado ou num nível espiritual muito, né, precário. Quem tem dependência emocional é incapaz de terminar uma relação. A relação pode estar péssima, mas a pessoa não termina. Já viram isso? Uhum. Imagina aquela mulher, apanha todo dia do marido. Diz pra ela terminar o casamento. Nunca! Não vivo sem ele. A delícia, né? É chute, é tapa, é maus tratos. Né? Não tem. Aí eles falam assim, ah lá, ele tá gozando da vida da... Não, mas é verdade, a gente vê isso. Como tem inverso, gente. Tem homem também que apanha. Não larga minha mulher por nada. Né? Então o quê? Relações doentias. Né? Então é hora da gente crescer. Aí vem aquela parte pior, né? Que infelizmente a gente tem que falar. É que nem um filho que escolheu uma vida, né, imoral. Aí o pai e a mãe vão ficar ali. Não dá. Vai ter que liberar esse filho. Porque senão você vai sofrer mais ainda. Então se o filho chegou assim, ó, eu quero viver no tráfico. Você vai junto? Tem mãe que vai junto. Tem mãe que ganha, que lucra em cima daquilo, infelizmente, né? Uhum. Ela quer lucrar. E aí era hora de você deixar o filho ir pro mundo. Ele não quer ter uma vida equilibrada. Né? Ah, mas não é fácil também, acho. Né? Ou melhor, afirmo que não é fácil, mas não dá pra gente. Ou a gente vai buscar o bem, né? Ou não vai buscar. Então nós temos que ter a decisão. Então pode estar uma relação péssima, né? Não termina. Fora que ele fala assim, né? É meu karma. Karma não é nem termo espírita, né? É meu karma. Escolhi que eu tenho que aturar esse homem, aturar essa mulher. Aturar não vai gerar nada, né? De evolução. Você fala assim, eu estou amando, mesmo com todos, né? Mesmo aí com todo esse panorama, né? Essas fases, se você está amando a pessoa, aí você vai crescer. Amando de verdade, né? Mas aturar não vai dar nada. Você fala assim, mas eu estou aturando. Tem que aturar a encarnação inteira. Não vai dar em nada. Perdeu tempo. Então, né, nós temos que revisar tudo isso. Se sentem vítimas... Será que tem hoje aqui alguém que se sente vítima? Ontem eu dei um projeto chamado Autocura. Era uma casa espírita. Quando eu falei vítima, a pessoa já... Eu sou a vítima. Né? Então, quantas vezes a gente se torna dependente aí de alguém, de alguma relação, e ainda se sente vítima. Olha só, é você que se tornou dependente. Não foi você que falou, vem ser aqui meu dependente. Não, é você que escolheu. E você se sente vítima, né? Se sente às vezes perseguido. Imagina, agora eu sou dependente da Nelma. Aonde a Nelma for, eu quero ir. Né?
Aí eu me sinto perseguido pela Delma. Não, eu que estou perseguindo ela. Né? É diferente. E tem aqueles que se sentem salvadores. Já viram isso? Eu colei nele porque eu tenho que salvar ele. Eu colei nela porque eu tenho que salvar ela. Né? Colei no meu filho não sai de perto de mim. Onde ele vai, eu vou atrás. Porque eu tenho que salvar ele. Consegue salvar assim, gente? Não. Aí tem o nosso querido Alexandre Pires, que fala assim, né? Sai da minha água, sai pra lá. E aí? Sai do, né? Sai de cima do meu anjo da guarda. Não é assim que a gente fala? Libera meu anjo da guarda, né? Libera meu anjo da guarda? Né? E aí tem gente que gruda. Eu tenho... É um amigo espírita que ele é assim, né? Só que aí, como ele é muito íntimo, né, a gente brinca muito com ele. E aí? Vai pra onde, né? Sexta, sábado, domingo, o que você vai fazer? Aí, ué, mas não vamos juntos? Não, não vamos juntos, não. Ué, mas... E ele sempre cria, ué, mas você falou que... Não,